Pessoal, bom dia. Eletricidade básica, né? Vamos fazer aqui mais um exercício rapidinho. Esse daqui nos diz o seguinte, né? Que três resistores R1, R2 e R3 em série dão uma resistência total de 3.500 ohms. Se R3, então vamos lá. Então aqui eu tenho três resistores que estão conectados em série. Então aqui eu tenho o nosso R1, o nosso R2 e o nosso R3. Então esse é o R1, esse é o R2 e esse é o R3. Aqui eu tenho uma fonte de tensão V. Tudo bem? Bom, ele fala que esses três resistores eles são conectados, né, em série. Então tá aqui, são conectados em série e dão uma resistência total de R total seria 3.500 ohms. Como é um circuito série, nós temos que R total, então, é a soma de R1 mais R2 mais R3. Eles estão em série porque, vamos lá, relembrar, a corrente que passa por esse resistor é a mesma que passa por esse, que é a mesma que passa por esse, né? Então, quando é assim, nós temos uma associação séria, quando a corrente não se divide, né, a corrente que passa em todos eles. Bom, isso daqui vai ser um circuito equivalente desta forma, né? Um resistor único aqui de R total, né? Que é a soma desses três resistores, tá bom? Que V mais menos a nossa corrente elétrica I, tudo bem? Então eu vou associar a fonte elétrica, ela não vai saber se eu tenho três resistores em série ou se eu tenho apenas um resistor que tem a soma das três resistências anteriores. Para a fonte é a mesma coisa. Mas ele fala aqui o seguinte, que se R3 é duas vezes R2, então eu sei aqui que R3 é igual a duas vezes R2 e R2 é duas vezes R1, então R2 é igual a duas vezes R1. Bom, se eu colocar aqui equação número 1, equação número 2 e equação número 3, eu posso falar que R3, então, é duas vezes R2, onde R2 é duas vezes R1. Então, eu posso substituir 3 na equação 2, né? Ou seja, eu posso substituir esse cara aqui por isso, né? Então, substituindo isso por isso, nós vamos ter o seguinte. Então, ó, substituindo 3 em 2, né? Temos. Então, estou substituindo essa equação nesta da equação. Então, eu vou ter que R3, então, vai ser duas vezes R2. Só que R2 vale 2R1. Duas vezes R1. Portanto, aqui nós temos que R3 vai ser igual a 4 vezes 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes R1, e essa seria a nossa equação 4. Bom, agora eu tenho, então, a nossa equação 4, que coloca R3 em função de R1, a nossa equação 3, que coloca R2 em função de R1, e a própria equação do equivalente, né, onde eu tenho a resistência total, foi dada. Então, substituindo a equação 4 e a equação 3, que é a 4R3, a 3R2, na equação 1 da equivalência, então nós temos, o que nós temos ali? R total vai ser igual
a R1 mais equação 3, que é o R2. Então, estou substituindo o R2 aqui, né? Que vale 2 vezes R1, 2 vezes R1, mais a equação 4, que é o R3, que vale 4 vezes R1, mais 4 vezes R1. Portanto, o R total vai ser igual a 2R1 mais 4R1 dá 6R1, mais R1 dá 7R1. 7R1. Portanto, nós temos que R1 vai ser o R total que foi dado dividido por 7. Então, R1 vai ser quanto que vale o R total? 3.500 dividido por 7. 7 vezes 5, 35. Então, eu tenho aqui que R1 vai ser igual a 500 ohms. Tá bom? Agora, se eu tenho o valor de R1, ele está perguntando quais são os valores das resistências. Esse daqui é 500. R2 vale 2 vezes R1. Então, R2 é igual a 2 vezes R1. R1 a gente já sabe que vale 500. Portanto, R2 é igual a 2 vezes 500. R2, então, é igual a 1.000 ohms. E por fim, eu tenho que R3 vale 2 vezes R2. Então, R3 é igual a 2 vezes R2. Acabei de calcular quem que é R2. R2 vai ser igual a 2 vezes 1.000. Portanto, R2 não, R3, né? R3 é igual a 2 vezes 1.000, que é 2 vezes R2. E R3, então, vai ser igual a 2.000 ohms. Ou 2 kΩ. Tudo bem, pessoal? Então, colocando aqui, R1 igual a 0, lembrando lá do... né, passar para cá, vamos colocar todo mundo em cá. 500 ohms é a mesma coisa que caminhar a casa 10 a 0, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 0,5K kΩ. O R2 é igual 10 a 0, a vírgula está aqui, 10 a 0, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 1 kΩ, e R3 igual 1, 2, 3, 2 kΩ. Tudo bem? Então, essas seriam as nossas respostas em quilômetros. Abraço, até mais.